Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é nosso Terça Contexto. Prazer imenso estar aqui com vocês. Sou a professora Emília Parente e vou aqui junto com meu companheiro de toda terça-feira e de vida, professor Velber Oliveira. Nós hoje trataremos, de redação e a redação de hoje tem como foco carreiras policiais, concurso público, para quem tem dificuldade, com a estrutura do texto, quem tem dificuldade de entender os comandos da prova discursiva ou da prova de redação. Hoje à noite nós vamos conversar aqui um pouquinho, trazer estruturas possíveis, propostas de redação, de questões discursivas. E já digo para vocês que o nosso material de apoio está disponível no link da minha bio, tá bom? Então, o meu material de apoio está disponível aí, o nosso material, disponível no link da minha bio. Então, você pode clicar lá e baixar o material. Já testei, tá tudo ok. Boa noite para todo mundo que está chegando. Lembrando que o material de hoje, tem como foco concurso público, mas dá para o pessoal aí que está fazendo outros certames tirarem dúvidas, né? Pessoal que estuda aí para outros certames podem mandar perguntas. O Velbinho já entrou, né? Terça-feira é a nossa terça contexto, já virou tradição. Então, já quero desde já agradecer a todo mundo que está acompanhando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Velbinho, então, boa noite, pessoal que está chegando, que está acompanhando. Eu vou deixar ativado. Boa noite, Velbinho, tudo Boa bem? noite. Ei, hoje eu vou colocar um filtro que eu tô muito assanhado. Peraí. Eu vou deixar aqui, pessoal, porque sempre as perguntas ficam, os comentários de vocês ficam aqui sob o rosto do Velbinho, então eu vou deixar para ficar ativado aqui a caixinha de perguntas, tá bom? E aí vocês podem mandar as perguntas, podem encaminhar, inclusive, a nossa live para quem você acha que precisa aprender a redação e a questão discursiva de concurso público, tá certo? Eu vou aqui só desativar os comentários. O Velbinho está aqui carregando. Acho que ele tentou colocar aí um filtro e caiu. Vou esperar ele mandar aqui novamente. Lembrando, gente, boa noite, todo mundo está chegando, é o nosso Terça Contexto. E o nosso material de apoio, ele está disponível no link aí da minha bio, tá bom? Então você clica lá e tem o nome do projeto Redação Nota Máxima. Não precisa fazer nenhum login, basta só você baixar o material, tá bom? Ao lado, no canto direito superior, vai aparecer fazer login, não precisa fazer nenhum login, e logo ao lado tem aí uma opçãozinha de baixar o material gratuito em PDF para vocês, tá bom? Tem pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tem aluno dizendo que está sentindo falta das minhas aulas no curso. Pois é, pois é. Deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal entrando, boa noite. Vamos lá, Velbinho? Deixa eu ver se ele está conseguindo entrar para a gente começar. Então, gente, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a redação, ao estilo de concurso público, as questões discursivas, dissertativas. O Velbinho vai tentar entrar, acredito que seja a conexão dele. No nosso material de apoio, hoje nós colocamos redação para concursos públicos com foco nas carreiras policiais. Porém, como eu disse anteriormente, você que vai fazer concurso, você que está estudando para Enem, para vestibulares, as dicas também, você pode ser contemplado, tá bom? Com essas dicas. Dá uma olhadinha aqui, enviando aqui para o Velbinho, ver se ele consegue entrar comigo. Boa noite todo mundo que está chegando. Então, a gente vai começar aqui falando de redação. E redação, eu costumo dizer, tem um material de apoio. Esse nosso material, eu fui ver, deu 15 páginas, né? Então, o material aí tem 15 páginas. Tem muito conteúdo bacana, com dicas sobre o que você não pode cometer em prova, principalmente quais são os principais erros do candidato, sobre o olhar do candidato e o olhar da banca. Nós organizamos dessa forma, porque, assim, mais importante do que dizer faça dessa maneira ou escreva seu texto desse jeito, eu considero mais importante você saber o que não pode fazer, né? Então, o que você não pode fazer numa avaliação, numa redação, em um certame oficial. É muito importante você saber, principalmente, quais são as situações proibitivas, em prova de concurso público, tá bom?
O Velber não está conseguindo entrar agora, então eu vou caminhando aqui com vocês. Baixem o material de apoio, por gentileza, baixem o material, porque nessa sintonia a gente vai conversar sobre a prova, tá certo? Sobre os certames que estão publicados, sobre dicas importantes para que você possa acompanhar. Então, eu vou começar aqui com erros clássicos do candidato. Então, quais são os erros clássicos do candidato? Quando nós falamos em redação, um erro assim que é crucial em qualquer certame é quando o candidato ele negligencia a leitura do edital. Então, você que já conseguiu baixar o seu material, o meu som está chegando direitinho para vocês, o áudio está ok, vocês conseguem me ouvir direitinho? Então, assim, o material está disponível lá no link da minha bio, vocês podem baixar esse material, tem 15 páginas, são 15 páginas que nós organizamos, que nós selecionamos para que você possa acompanhar e possa também aplicar a sua rotina de preparação. Então, um erro muito comum nos certames é justamente o candidato não saber o que está sendo avaliado. E aí, quando o candidato ele não lê, né? Quando o candidato ele não lê o edital, então ele fica com muitas dúvidas. Por exemplo, uma dúvida muito recorrente é qual tipo, né? Qual tipo, o Felipe pergunta assim para mim, professora, as bancas geralmente cobram uma redação dissertativa argumentativa ou depende da banca? A sua pergunta é excelente, viu, Felipe Santos? Porque depende muito do próprio edital e de cada certame. Eu vou dar um exemplo da prova mais recente em concurso público que aconteceu, que foi da PM lá do Tocantins. Eu até deixei aqui em aberto o tema que foi da banca organizadora Sebrasp, né, que nós chamamos de CESP, Sebrasp, tudo bem? Sebrasp, tudo tá certo? CESP, a prova da PM do Tocantins, PM de Tocantins. A banca cobrou a modalidade do texto dissertativo, tá certo? Foi um texto dissertativo. E olha o tema que a banca cobrou. Primeiro que a redação valia 30 pontos, né? Da PM, que foi a prova aconteceu. Deixa eu dizer aqui qual foi o último domingo. A prova aconteceu no último dia 6, a prova da PM de Tocantins. Ela aconteceu no dia 6. Então, é a prova mais recente para eu falar aqui com vocês sobre essa questão da dissertação em prova de concurso. Foi o certame mais recente que aconteceu. Nós temos aí, né, questões discursivas na própria PFOSSE, organizada pela banca IDECAM, 2 questões discursivas na PFOSSE e nós temos 4 questões discursivas na prova da Polícia Civil, que também é a mesma banca organizadora. Polícia Civil do Estado do Ceará, nós temos lá 4 questões, né? 4 questões discursivas e na PFOSSE nós temos, né? Tá certo, Velbinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo te adicionar. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Transmitir ao vivo com o Velbinho. Ele tá tentando aqui entrar, o bichinho. Eu mandei para você a solicitação, Velbinho. Se precisar, eu encerro e inicio de novo, tá bom? Conseguiu! Tava aqui já angustiado, sabendo se era a internet. Tava Não, falando. eu não Pode sei o que falar. foi. Eu acho que foi um bug. Eu estava tentando enviar a solicitação, mas não estava chegando. Enfim. Acredito. Boa Eu noite, tava. pessoal. Boa noite, boa noite. Dê sua boa noite aí, Velbinho. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça com Texto. Né? Hoje a gente direcionou aí as nossas atenções. Olha o Matheus aí, saudade. Matheus, Marcela, saudade, inclusive. Hoje a live é especial para o pessoal, especialmente aí o pessoal que está se preparando para concurso público, né? Com um monte de edital, Verdade. outros para irem aí a qualquer momento. Então, tem muita dica bacana aqui hoje. O material ficou espetacular. 15 páginas, Velber. Eu 15 vi. páginas. Tem um bocado de coisa boa aqui, viu? Verdade. Tem material aí para o mês inteiro, para quem quiser produzir. Abraço, Matheus. Aí nós temos aqui, ó, gente. Eu estava falando, o Felipe Santos perguntou qual tipologia geralmente é mais cobrada, né? Inclusive, vocês podem encaminhar, compartilhar essa live, o pessoal mandar dúvida. Hoje é aquela live para realmente tirar dúvida, perguntar. Não tenham medo de perguntar, de maneira alguma. Nós estamos aqui para isso. E aí o Felipe perguntava sobre qual é a tipologia geralmente cobrada. Eu vinha falando, Velber, do concurso da PFOSSE agora, publicado, né? Banca e Decam. São 2 questões discursivas, né? 2 questões discursivas que valem o total, cada uma vale 50 pontos, total de 100 pontos. Já a mesma banca organizadora IDECAM, que está também, né?
no edital lá da Polícia Civil do Estado do Ceará, a banca que organizou foi a mesma. Nós temos na PC 4 questões que cada uma vale 25 pontos, né? Então, assim, até a mesma banca, a depender do certame, ela pode variar. Eu estou dando um exemplo agora, né? 2 editais, 2 grandes editais, né? Promissores, abertos no Ceará, que é o concurso da PFOS e o concurso da Polícia Civil, com a mesma banca organizadora e com, né, modalidades em quantidade de questões diferenciados. Então, É o que assim, acontece. pode falar, pode falar. Às vezes, Emília, a gente tem alunos, né, que às vezes se preparam para um concurso e acabam fazendo outro. E aí eu percebo, eu percebo nas mensagens que eu recebo muito, né, que os alunos eles ficam meio aflitos quando pegam ali o edital e observam que na prova discursiva você tem ali questões teóricas e aí eles ficam meio que desesperados. Poxa, mas eu estava estudando para o texto dissertativo e aí cai isso aqui, o que é que eu vou fazer? Sim. Primeira dica que a gente vai dar aqui, né, é o seguinte: independentemente de ser uma questão teórica ou de ser ali um O estudo de caso dissertativo, né? ou um dissertativo, a estrutura permanece a mesma, que é o que a gente vai tentar mostrar aqui hoje, né? Mesmo que seja uma questão, por exemplo, né, a gente tem que pensar que aquela resposta ali, ela precisa estar organizada, ela precisa ter introdução, desenvolvimento e Atender aos tópicos da banca. são os mesmos critérios, basicamente, que a gente usaria num texto dissertativo ali de 30 linhas, por exemplo, que é o que a gente está mais habituado a fazer. Então, não precisa se desesperar, porque os seus estudos, eles não foram em vão, eles não foram perdidos. Verdade, verdade. É a E mesma. assim, eu estava dando o exemplo, Velbe, aqui, do último concurso do dia 6 deste mês de junho, que foi o concurso da PM de Tocantins. E olha que tema atual. A redação foi organizada pela banca Sebrasp, né, CESP, e aí nós tivemos uma redação que valia 30 pontos, tá certo? E aí Uhum. sempre tem um erro muito comum do candidato, que é achar que escrever bem uma redação é dominar a norma culta. Tá lá no início, né? Eu domino o padrão de escrita, então eu vou tirar nota de excelência. Nem sempre. Por quê? Porque a nota que pesa mais na sua prova é Uhum. justamente a nota que nós chamamos nota de conteúdo, que o avaliador chama como nota de conteúdo. Então, é a abordagem de acordo com aqueles tópicos que a banca vai organizar. E aqui, por exemplo, ó, nesse concurso da PM de Tocantins, olha o tema que saiu. A questão do movimento de vidas negras importam, né? Então, nós tivemos vários momentos, né? O caso lá do George Floyd, né? O caso do Carrefour, né, Velbinho? E olha como é que a banca organizou. A banca colocou dos 30 pontos 1,50, 1,5 para a questão da legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado. E aí, a banca organizou 3 tópicos. Olha que tema atual que foi cobrado na prova lá da PM de Tocantins. Gente, eu desativei os comentários aqui, mas vocês podem clicar aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação e mandar as perguntas que eu faço a leitura. É só porque fica no rosto do Velbinho, tá bom? Então, vocês podem mandar as perguntas para cá. E aí, olha como foram organizados esses 3 tópicos lá na PM de Tocantins. O primeiro tópico, a banca pede, primeiro considerando o texto e a imagem, tem lá um texto motivador, curtinho, né, bem menor do que outros textos motivadores de outros certames, tem uma imagem do movimento Vidas Negras Importam, e nós temos, assim, considerando que o texto e a imagem apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. O primeiro aspecto, o racismo como um problema estrutural no Brasil. Olha aí o recorte histórico, né? Totalmente. Eu acho que a gente até chegou a falar, acho que na nossa primeira live aqui do texto por texto, Falamos, falou sobre isso, né? falamos. No segundo tópico, a criminalização do racismo no Brasil, né? A criminalização do racismo no Brasil. O terceiro tópico, a necessidade de representatividade para o combate, olha aí a dissertação, né? A ideia propositiva, para o combate à discriminação racial brasileira. Então, respectivamente, o primeiro tópico, ele teve ali o valor de 12 pontos,
o segundo 9,5 e o terceiro 7 pontos. Então, assim, o que eu chamo a atenção inicialmente é aquele primeiro erro que a gente listou, Velber. Primeiro que eu gostei muito desse tema, super atual, necessário, importante, atualidades na veia, Uhum. né? E aí, eu destaquei, Velber, enquanto você tentava entrar, eu destaquei o primeiro erro que é muito comum do candidato, que é não ler o edital. Então, se o candidato ele não lê o edital, ele, primeiro que dificilmente ele vai ser aprovado no concurso, né? Assim, se ele não lê esses detalhes, por quê? Porque ele vai chegar numa prova de redação e às vezes ele usa a caneta, até a cor da caneta. Se a banca colocou lá que a caneta tem que ser de tinta preta, material transparente, esferográfica, e o candidato só leva a caneta azul, às vezes não tem quem empreste na hora. Verdade. Até esse detalhe do mínimo de linhas, do máximo de linhas. Então, ler o edital é básico, é fundamental. Por quê? Porque aqui nós vamos falar tanto de textos dissertativos em prosa, como nós vamos falar também de provas discursivas que exigem a resposta articulada com uma quantidade de linhas bem menor, tipo às vezes 15 linhas, e o candidato tem que responder ali questão por questão. Então é E, importante era, esse detalhe. Pode falar, e, aí, velho. e aí, importante, nesse sentido, destacar, né, realmente essa questão da leitura do edital, porque às vezes, se você tem uma questão discursiva ali, né, de cunho teórico mesmo, se você, isso é uma, eu sempre costumo dizer que isso é uma faca de dois gumes. Se você de fato está por dentro, se você realmente estava estudando os conteúdos que são contemplados ali no edital, você está com a faca e o queijo na mão, porque você já tem subsídio suficiente para Sim. desenvolver. Se você não está ligado no que o edital traz, você não está por dentro dos tópicos que são abordados naquele edital, vai ficar muito difícil de você discorrer e responder ali uma questão, às vezes quatro, de um tema específico que você não domina, por quê? Pelo simples fato de que você não viu no edital que aquele tema seria contemplado ali. Então, isso é extremamente... Você toca aí nesse ponto porque há dois modelos. Há aquele edital que cobra atualidades, ou seja, pode cair qualquer tema dentro de atualidades. E há aquele segundo tipo que cobra assuntos específicos da área do conhecimento daquela carreira. Exato. Então, a maioria dos editais, né? A maioria eles vão cobrar ou atualidades ou eles vão cobrar tópicos específicos. Como nós estamos falando aqui de carreiras policiais, geralmente a banca já coloca lá no tópico da questão discursiva, que é a redação, a banca já coloca quais são, né, aqueles tópicos específicos. Então, isso é muito importante, tá bom? E aí nós temos, eu não mencionei o DPEM, né, também, que é uma prova que vai acontecer nos próximos dias também, né? Então, nós temos também um grande certame acontecendo com texto dissertativo, tá certo? E aí, nós fomos aqui, eu vou dizer, Velber, eu vou dizer qual é o erro do candidato e você vai dizer qual é o olhar da banca. Vamos fazer tipo assim, um bate-volta. A gente não Ok. combina, né? A gente entra aqui com o nosso material. Mas, tipo, Velber, um erro muito comum do candidato é em relação à letra bonita e à letra feia. O candidato se preocupa com letra bonita e letra feia. O que é que você tem a dizer sobre isso? Ó, a banca não vai avaliar se a sua letra é bonita, se a sua letra é feia. Ela vai avaliar se a sua letra é letra. É muito uma dúvida que é a seguinte: professor, eu posso escrever com letra de forma? Porque a minha letra não é muito bacana. A gente até recomenda, né? Se você acha que a sua letra ali, a sua caligrafia, eventualmente possa lhe prejudicar, você tem a opção sim de escrever com letra de forma, né, Emília? Desde que, aí a gente não pode esquecer disso, a gente diferencia letras maiúsculas de minúsculas, tá? Mas o olhar da banca é esse. Ele não vai ver se a sua letra é bonita ou feia, não. Ele vai ver se a sua letra é legível. Muito bem. Em relação, Velber, uma preocupação também do candidato, que a gente mais encontra, eu vou pulando aqui alguns erros comuns. Os candidatos se apegam muito à questão da erudição no texto, de utilizar palavras, vocabulário muito, muito elaborado, palavras complexas, difíceis, que às vezes eles não dominam. O que é que você fala sobre isso também? Olha, uma outra coisa que é importante a gente destacar, né? Um texto de cunho dissertativo, ele precisa ser um texto conciso, ele precisa ser um texto objetivo, um texto direto.
Quanto mais claro você for nas suas ideias, na escolha vocabular, melhor. Às vezes a gente, não sei, às vezes por vaidade, talvez, né? A gente quer mostrar de fato ali uma certa erudição, um vocabulário um pouquinho mais apurado. Elaborado, né? Exatamente, mas aí a gente tem que ter cuidado é imaginar o leitor, né? Será que o meu leitor, será que qualquer pessoa que pegasse esse meu texto aqui, ela ia compreender o que eu estou dizendo? Então a gente tem que dosar. Claro, eu não vou usar um vocabulário chulo, pobre, e repetição de palavras, esses outros, Uhum. sabe, que empobrece o texto, mas também não pode pesar a mão, né, na linguagem. Seja objetivo, seja direto, seja conciso, escreva o máximo com o mínimo de palavras e aí tá tudo ok. Na dúvida, se eu estou com dúvida no significado daquela palavra, eu vou substituir por um termo sinônimo mais Pronto. simples que eu tenha confiança ao escrever, né? E Isso é aí, muito importante. é isso, né? Se você tiver na dúvida, tem muita gente que me pergunta, se tiver dúvida, até na grafia de uma palavra ou no sentido, o ideal é que você não utilize, né? Para a gente não correr riscos. Verdade. Um outro mito, assim, um outro erro dos candidatos, que nós falamos que é redação é só conhecimento de gramática, na verdade, a redação é utilizada, a prova discursiva é utilizada a modalidade escrita, né, da língua portuguesa, padrão e tal, mas a redação é conhecimento, é articulação, é atendimento aos tópicos da banca. E tem um erro que eu acho que é o mais cruel. Eu vou até confessar aqui, porque como professora que acompanha, que faz mentoria, você também faz, Velbinho, nós fazemos mentoria. Você acredita que naquela dúvida se haveria ou não a prova da PF e da PRF, você acredita, Velber, que teve candidato que confiou que a prova não aconteceria logo e teve candidato que me procurou para corrigir redação após a confirmação de que a prova realmente aconteceria naquela semana? Teve candidato, Velber, que me procurou 2 dias antes da prova. É, 2 dias antes da prova. isso aconteceu E comigo. aí, aconteceu com você também. E eu Eu, falei assim, olha, e eu corrigi e eu devolvi. O candidato me procurou 3 dias, na verdade foram 3 dias antes, tá certo? Foram 3 dias. E eu mandei proposta e o candidato fez, mas até a dificuldade, Velber, eu confesso para você que eu tive em relação a atribuir a nota, por quê? Porque eu não queria entristecer o candidato. Eu queria dar uma nota que fosse fiel ao certame, então tinha que ser uma nota muito verdadeira. uhum. Mas, Velber, eu fiquei naquela, tipo assim, eu não quero desmotivar, mas aí eu falei, né, que todo o conhecimento era válido, essa construção é válida, mas que não tem como. Então, o erro mais comum, Velber, que nós encontramos em prova, eu acredito que você concorda comigo, é quando o candidato só foca na prova objetiva. O edital está lá, vai ter questão discursiva ou vai ter a redação. Mas o candidato, ele só focou na prova objetiva. O que é que você fala sobre isso? Não, a gente não está aqui desmerecendo a prova objetiva, ela também é, Sim, mas a gente sempre disse isso, parece clichê, porque parece que toda live a gente repete a mesma coisa. Mas, gente, redação é treino. Você não aprende a escrever da noite para o dia. Tem que haver uma preparação, tem que haver um treinamento mesmo, uma análise, né, do seu texto, quais são os seus pontos fracos, o que é que você tem de positivo ali na sua escrita, para que você aprimore isso ao longo do tempo, né? E nas vésperas aí da sua prova, do seu concurso, né? Você esteja mais aliviado, você esteja mais tranquilo. tranquilo. Exatamente. Então, é um erro você deixar para se preparar para a prova discursiva uma semana antes da prova. É realmente muito difícil. A gente Isso é faz o SOS, né? Ali a gente presta ali um, mas sabe que é apagando incêndio, né? Porque não tem como o exatamente. candidato mandar bem numa redação, por exemplo, dei exemplo de PF e PRF, né? Não tem como o candidato mandar Não, bem numa prova tão concorrida se ele não treina, né? Então, em qualquer as outra prova, mas se ele não treina para certames gigantes como esse, ele pode fazer uma prova excelente na Uhum. objetiva, ter se dedicado,
mas ele não vai mandar bem na redação. Às vezes ele até confia no fato de que, não, eu estou estudando para a prova objetiva, na hora da redação eu vou ter esse conhecimento teórico e eu me viro. Mas não é bem Não é assim. bem assim. Você pode ter muito conhecimento, mas se isso não aparece no texto de uma maneira organizada, de uma maneira que o leitor consiga compreender a sua linha de raciocínio, as informações que você está repassando ali, se você não faz isso de uma maneira organizada, de uma maneira coesa, coerente, de nada vai adiantar você ter esse conteúdo se você não consegue repassá-lo para quem está lendo o texto. Então é de extrema importância o treinamento, gente. Eu sei que parece clichê, porque a gente fala muito isso A aqui. gente enfatiza porque é importante, porque a gente vê a deficiência, né, as dificuldades. Exatamente, é muito importante. Então, é necessário, né? O conteúdo ele é importante, mas a parte da articulação mesmo e da construção do texto também. Então, a gente precisa saber organizar essas ideias, né? Materializá-las ali no papel de uma maneira coesa, de uma maneira coerente, de uma maneira que o leitor consiga compreender realmente qual é o seu pensamento, o que é que você de fato quer dizer ali naquele texto. Verdade, Velbinho. No material, gente, quem puder acompanhar e baixar o material, nós colocamos nós iniciamos com os erros clássicos e qual é a visão do corretor, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, né? Trazendo à tona o olhar da banca avaliadora. E aí nós colocamos também no material sobre esqueleto de texto, o projeto de texto. O que é esse esqueleto? As estruturas, elas funcionam, tá certo? Nós não condenamos estruturas. Tem alunos que passam com notas máximas, notas de excelência, utilizando o esqueleto de texto, utilizando o projeto de texto. Então, o esqueleto de texto são modelos, são padrões que poderão ser adotados, e principalmente para quem está naquela fase, naquela pegada, ou do pré-edital, ou naquele início do pós-edital, que você fica naquele treino sem saber muito para onde vai. Então, o esqueleto, ele ajuda bastante, e nós forneceremos também alguns modelos de esqueleto de texto. Então, eu vou destacar aqui, velho, para não ficar também cansativo esse momento, eu vou destacar aquela parte do nosso material que nós colocamos o uso dos conectivos, que é muito importante, né? Você foi listando aí os conectivos, você listou aqui, Velbinho, 19 tipos, porque na banca de avaliação nós temos percebido que a diversidade dos operadores argumentativos, né, como o candidato estrutura esses operadores inter e intraparágrafo, ou seja, entre um e outro e dentro do parágrafo, né? Então, isso é fundamental para a articulação das ideias do texto, não só para a questão gramatical, de estrutura sintática, mas também porque uma vez que a coesão, ela colabora com os sentidos do texto, né? Então, você destacou aqui 19 tipos de operadores, eu achei essa parte aqui do nosso material muito rica. Se você quiser falar sobre isso também, sobre a importância dos operadores argumentativos, para depois a gente ir para a estrutura. Pronto, aqui eu falava, né, anteriormente sobre a questão da organização das ideias no texto. Os operadores argumentativos, gente, eles servem exatamente para isso, para organizar, para dar progressão, né, ao seu texto. Para além da variedade, né, do repertório, é importante também a gente fazer o uso adequado, né? Porque a gente sabe que esses conectivos eles não têm a única função de ligar uma coisa a outra, mas eles estabelecem uma relação de sentido também. Então, por exemplo, se a gente de repente não sabe a diferença entre o entretanto e o portanto, por exemplo, e a gente usa um no lugar do outro, você pode quebrar a coerência do texto, né? Tem uma quebra de coerência e prejudica, né, a leitura, consequentemente, né, se a gente está falando na perspectiva da banca, a banca vai perceber que aquilo ali foi um desvio e vai acabar te penalizando por isso. Então é importante a gente saber as relações de sentido, está muito ligado também à linha argumentativa que você vai escolher no seu texto, né, Verdade. da seleção dos argumentos. Por exemplo, se você tem argumentos que se contradizem de um parágrafo para o outro, ou se você tem uma relação de causa e consequência também, que é uma possibilidade na construção dessa linha argumentativa também.
tem conectivos específicos para isso, então é importante a gente conhecer qual é a relação de sentido estabelecida por esses conectivos, né? E ter uma variedade também no repertório coesivo, né? Eu sei que você está falando de concurso, mas, por exemplo, se a gente for pensar na perspectiva do Enem, o Enem tem uma competência que vai avaliar basicamente 200 pontos, né, para isso. são 200 pontos. Competência 4 do Enem avalia exatamente isso. Por aí a gente tira o quanto isso é importante. Então aqui a gente Verdade. tem muitos exemplos de conectivos aí. O material ele tá super bacana. Depois vocês deem uma olhadinha. Você listou 19, né, por exemplo, de adição também, não só conectivos de adversidade, né, adversativos, oposição. Você colocou aqui o porém, o todavia, no entanto, né? Outras relações de por conseguinte, né, quando usar na relação de conclusão. Então, eu achei muito bacana para diversificar esse repertório. E eu quero chamar a atenção para esses 19 tipos que você lista aí e para a estrutura. O que é que aparece geralmente quando a prova de concurso cobra o texto dissertativo? A banca vai escolher o tema, de acordo com o edital, ou tema de atualidades, ou tema que tenha relação, né, com a área do concurso, com a parte específica do conteúdo. E geralmente, quando é uma prova dissertativa, aí nós temos aquela estrutura bem conhecida, que tem um trecho motivador, que pode ser bem pequeno, pode ser até com recurso de imagem, como foi o último concurso da PM de Tocantins. Tem o tema, a delimitação desse tema, e tem, geralmente são 3 tópicos, né? Aí, para o candidato que está acostumado com outros formatos de redação, a redação do concurso, a verdade é que ela não te dá muita liberdade. A redação de concurso, ela não te dá muita liberdade para você passear pelo tema. Então, a banca vai delimitar. Como presente, nós colocamos no material uma redação pronta de uma aluna nossa, que nós acompanhamos, né? De uma aluna nossa. Então, é uma redação pronta que o tema, né, o eixo temático é o combate ao narcotráfico no Brasil. Então, tem um exemplo de redação pronta para quem está com dificuldade, para quem tem, Emília, eu tenho dificuldade, Velber, eu tenho dificuldade, não sei como começar o texto, então tem uma redação que nós colocamos aqui, que não é redação de vestibular, não é redação de Enem, é redação de carreiras policiais, pronta, uma redação de uma aluna nossa que ela já começa assim, ó, vou ler aqui só até a linha 4, só para ver como tá boa. O narcotráfico é caracterizado pelo comércio de substâncias ilícitas. Nesse contexto, cabe dissertar sobre as práticas dessa ação no território brasileiro, os desafios para combatê-la e as maneiras que possibilitam combater o consumo de drogas no Brasil. Então, ela vai começar aí dizendo, elencando, né, as práticas do narcotráfico, ela vai delimitando, vai especificando, é muito bacana. Depois ela vai trazer muitos repertórios. Pode falar, Velber. Não, provavelmente os tópicos que a banca traria, né, na proposta. Sim. E no concurso, justamente é isso. Quando o Velber fala que tudo dá para a gente aproveitar, é nesse sentido. Você segue o fluxo dos tópicos, estruturando o seu texto. Mas eu não trouxe aqui para vocês, o Velber também não trouxe, só aquele modelo de 30 linhas, né? Só aquele modelo tradicional de prova de concurso com os 3 tópicos. Nós colocamos os critérios que a banca utiliza, né? A questão da nota de conteúdo, que pesa muito, né? A expressão da modalidade escrita, que pesa pouco, porém, se o texto não for legível, aí você já detonou-se negativamente com a sua chance de ser aprovado, né? Então, registro formal, muito cuidado com aquilo que é mais coloquial, tem que estruturar para a modalidade escrita da língua portuguesa padrão. E aqui nós colocamos, Velber, muitos temas. Eu quero destacar, nós colocamos o tema sobre fake news, né, em atualidades. Colocamos o tema muito atual também, que é o combate à corrupção em questão no Brasil. Nesse tema, todos os temas, gente, nós articulamos com 3 tópicos, né? Sobre a corrupção nos primórdios da sociedade brasileira. Olha como está parecido com o Vidas Negras Importam lá, da redação da PM de Tocantins, né? 2, o pacote anticorrupção. O candidato que não sabe o que é o pacote anticorrupção, né, e suas implicações, ele dança nessa prova, né? O 3º tópico, a educação como ferramenta de combate à corrupção. Então, a questão da conscientização da sociedade, a questão cultural, né, das raízes desse combate à corrupção.
Dos temas que nós trouxemos aqui foi a participação política na contemporaneidade, limites e desafios da democracia, num período, né, de polarização que é bem pesado. Aí nós colocamos aqui os tópicos, ó. O conceito de democracia amparado pela Constituição. O candidato deve começar falando de democracia à luz da Constituição de 88. O segundo tópico, partidarismo e o ser político, implicações e desafios, né? Essa questão do político de estimação, do partido de estimação, né? Das polarizações. E o terceiro tópico foi o voto como expressão da participação política e suas implicações. Agora tem um tema muito massa que caminha com o tema da PM de Tocantins, que foi implicações da necropolítica e a violência urbana. É um tema muito forte, né? Porque fala sobre o conceito de necropolítica e racismo. O segundo ponto, ó, quem já foi nosso aluno que assistiu essa oficina gratuita sobre necropolítica e fez a redação da PM de Tocantins, mandou muito bem, porque esse material a gente já tinha utilizado, né, em outras aulas, em outros carnavais. E no tópico 2 tem assim, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Crimes contra a Etnia. E o tópico 3 desse tema necropolítica, pesquisem sobre esse tema, que é um tema super atual, necropolítica, é a violência urbana cometida por agentes do Estado e as suas implicações. É um assunto muito polêmico e que precisa, né, ser contemplado. Velber, você está com o material aberto aí, meu querido? Tô sim. Pronto, pois vamos para a proposta, para o pessoal que está aqui em tempo de chorar, o pessoal que vai fazer a Polícia Civil do Estado do Ceará, o pessoal que está ajudando a prova discursiva. Velber, nós colocamos aqui um modelo de questão, lembrando que são 4 questões da Polícia Civil, nós colocamos aqui um modelo de questão semelhante ao que vocês vão encarar lá na prova. Lembrando que cada questão vale 25, né? Porque são 4, tá certo? Pode ler aí, Velbinho, a questão de número 1, que é a proposta da Polícia Civil. Ok, aqui a gente tem uma situação hipotética, né? Ele vai trazer o seguinte, olha, Cassiano, em conversa telefônica, passando-se por corretor de imóveis, induz Joaquina, idosa de 68 anos, a adquirir uma casa de praia bem localizada no litoral do Ceará. Apresentou diversas fotos fictícias, pois o imóvel não existe. Alegando uma promoção relâmpago, convence a sua cliente a realizar um depósito antecipado à falsa construtora do valor de R$ 250 mil, a fim de garantir o fechamento do contrato e aquisição do bem. Ao finalizar a conversa, Joaquina aguardou uma mensagem de confirmação por SMS e somente assim percebeu que foi enganada. A idosa, então, procurou a Polícia Civil para prestar queixa do ocorrido. Aí a gente tem a nossa situação hipotética, né? Verdade. E aí, Verdade. O Velber leu a contextualização aí. É semelhante ao que vocês vão encarar na prova da Polícia Civil. Vai ter lá um contexto, né? Vai ter lá uma situação. Quem nunca, né? Ou recebeu trote, uma tentativa de golpe, quem nunca? Um professor, colega meu, caiu agora recentemente naquele golpe de fazer o Pix, né? Porque alguém estava pedindo o nome de uma professora, alguém pedindo em nome, clonou o WhatsApp dela por uma página de Instagram de hotel. Alguém fez um perfil falso de uma página de Instagram de hotel, um hotel aqui numa serra famosa. E aí fizeram tudinho, assim, o perfil falso com as imagens do hotel, tudo direitinho, e ela recebeu uma mensagem de promoção do hotel. Então, quando ela clicou, tô dando só um exemplo, quando ela clicou lá no link da promoção do hotel, ela teve, naquele momento, o número do WhatsApp dela clonado. Então, todas as listas ali, né, que ela tinha de contatos, e aí atacou logo os professores, os colegas do grupo de trabalho. E teve um professor que perdeu cerca de R$ 1.000 fazendo uma transferência via Pix, né, para esse contato. Olha aí, né? Pegaram o perfil de um hotel, com toda a roupagem do hotel, fotos, denunciamos a página, tudo, e enviaram, né? E enviaram para ela. E aí ela clicou no link da promoção para garantir lá uma promoção, um desconto, e aí ela caiu no golpe. Então, e não só ela caiu no golpe, porque ela perdeu o WhatsApp, mas outras pessoas perderam dinheiro. Então, é uma situação, um tipo de crime, né? Então, aqui nós temos uma outra situação, uma idosa, alguém, né, que
nós julgamos já aparentemente alguém que está ali numa zona de vulnerabilidade, e aí nós percebemos que o Cassiano, ele engana, né? Ele induz ali, porque ele é um criminoso, né? Então, o que é que, baseado nesse contexto, o pessoal que vai para a Polícia Civil do Estado do Ceará, vejam esse tipo de questão. Pode ler aí os comandos, Valbinho. Pronto, o primeiro comando é o seguinte, ó, com base no contexto supracitado, responde. Vocês não reparem no príncipe que ele está chorando ali, que está Normal. comida aqui dentro. Ele diz assim, com base no contexto supracitado, responda. Com base na legislação vigente, qual é a responsabilidade penal de Cassiano, né? No item B ele traz, no contexto lido, exige-se que a representação da vítima, existe a representação da vítima, a instauração do inquérito, e, por último, considerando o viés penal, existe alguma proteção especial ao patrimônio da pessoa idosa? Então, são esses, talvez, aqui você já tem você já consegue vislumbrar um projeto de texto, de Já repente, né? consegue, porque a ideia é essa, que a banca, ela direciona uma linha de raciocínio. Mas aí, se o candidato, ele não conhece a legislação vigente, né? Se ele não domina essa questão de responsabilidade penal, né? Sobre a questão do patrimônio, sobre a pessoa idosa, se ele não tem esse conhecimento específico, né? Na área do direito, se ele não conhece, então dificilmente ele vai mandar bem numa redação. Então, assim, numa redação, eu estou falando aqui de uma questão discursiva. Nós chamamos de redação tudo, mas aqui é um modelo de questão discursiva. O que é que nós podemos recapitular? E lembrando que aqui, gente, só para eu contabilizar, tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 propostas de redação. Nesse material que nós organizamos hoje, são 15 páginas, além dos exemplos, né, de operadores argumentativos, além de explicações sobre projeto de texto, sobre estrutura de texto, nós organizamos 5 propostas, tá certo? Então, vocês têm aí material para discorrer, para ler, para ter embasamento e conseguir entender, à luz do seu edital, qual é o formato ou de questão discursiva ou de texto em prosa dissertativo que vai ser cobrado no seu certame. Velbinho, faça em sua consideração, meu celular aqui, ele está com 5%. Vixe, então vamos lá. Gente, queria primeiramente agradecer a vocês, né, pela parceria aí, mais uma noite aqui com a gente, mais uma terça-feira. Muito obrigado. Leiam, aproveitem esse material. Eu sempre estou dizendo isso. Olha, vai pegando esse material, vai imprimindo, monta uma apostila que você só tem a ganhar. Material riquíssimo, a gente preparou aqui com todo cuidado, né? Tem até modelinho de folha oficial de redação aí para você escrever nesse material. Ele tá bonito. Eu ganhei até uma bíblia de redação hoje, ó, Velbinho. Já fui buscar a minha. Aquela Eu, lá, né? eu Da não formação. Não fui buscar a minha ainda, mas eu quero a minha. Vou ganhar também. Então, gente, agradecer, né, Emília? Obrigado aí pela parceria mais uma vez. Desculpem aí os defeitos especiais no início. Mas Tranquilo. Nós estamos ao vivo, somos pessoas, gente. Estamos aqui com um cachorro latindo, menino chorando, mas nós estamos aqui na nossa missão. Né? A gente não abandona a missão de jeito nenhum. é isso, gente. Muito obrigado. Aproveitem, espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas de vocês, não necessariamente hoje, né? Mas quem vai assistir essa live vai ficar salvo. Quem for assistir Sim. hoje, vocês podem mandar as dúvidas para a gente por direct, que num outro encontro a gente vai tirando as dúvidas de vocês, vai respondendo as perguntas, tá bom? Verdade, Velbinho. Eu só agradeço todo mundo que entra, todo mundo que manda mensagem, que manda dúvida, né? Quando nós fizemos a enquete, redação para concurso ganhou com mais de 80% ali disparado, né? Precisando. Então, a nossa ideia é para o próximo encontro a gente mostrar um projeto de texto, um modelo estruturado, tá certo? Para que você possa aplicar dentro do certame que você almeja. E dos alunos que estão aí aguardando o pessoal de Enem, vestibular, não se preocupem, porque nós temos o TB Texto na quinta-feira, nós temos outros eventos na terça-feira, não vai faltar por aqui programação. E para você que gosta, se identifica, né, com a nossa metodologia, você pode entrar em contato com o Velber, perguntar sobre mentoria, sobre acompanhamento individual, porque será uma honra colaborar aí com a aprovação de cada um de vocês, tá bom? Então, gente, muito boa noite, obrigada aqui
pela audiência, né? Vocês que não nos abandonam, estão sempre por aqui. Um abraço forte em cada um, tá certo? Cuidem-se. E eu espero muito que cada live dessa funcione ali, uma metáfora, um tijolinho, que a gente vai ali alicerçando, né? Um Sim. tijolinho, é uma colaboração, pode ser pequena, pode ser em porções pequenininhas, mas podem acreditar que do lado de cá tem uma dupla de professores, né, que ficam assim quebrando cabeça, pensando como é que a gente pode levar uma linguagem mais acessível e sugestões e dicas para quem está precisando de forma gratuita. Né? Nós estamos usando aqui essa ferramenta gratuitamente para colaborar com a aprovação de cada um de vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar no direct, podem mandar sugestões nas enquetes que nós vamos fazer. Sigam o professor Velber, tá certo? Que ele sempre está lá dando dicas de muitos repertórios. Abraço para vocês, beijo, Velbinho, obrigado todo mundo que acompanhou e até o próximo encontro de Terça Contexto. Valeu, pessoal, e não desistam de português. Abraço!